Olá, olá, minha gente, graça e paz, boa noite, paz de Cristo a todos. Deus vos abençoe de maneira rica, poderosa e abundante. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Paz de Cristo, povo de Deus. Vamos lá, mais uma live, mais uma sobre os profetas menores. E desta feita, vamos falar sobre um dos livros mais pujantes dos 12 dos profetas menores, que é o livro do profeta Abacuque, onde tem um dos textos mais mencionados, o profeta Abacuque, que é citado por Paulo lá na frente do Novo Testamento. Então, um livro riquíssimo de conteúdo, uma pena que não dá para a gente ver tudo numa live só. Eu tenho, inclusive, uma imersão que eu faço sobre o profeta Abacuque, que dura umas 4 horas, eu exploro versículo por versículo, mas hoje aqui nessa live, como nós temos feito nesses últimos dias, vamos explorar aqui os 10 pontos principais do livro do profeta Abacuque. Vamos explorar aqui os 10 principais pontos do livro do profeta Abacuque, ok? Muita gente boa chegando, mas de antemão já preciso, já conto com a sua ajuda. Pega aqui, ó, essa setinha que está aqui do lado, dispara para o máximo de pessoas que você puder, para avisar que eu estou aqui, porque nem sempre a plataforma entrega, avisa, na verdade, que a gente está ao vivo, então precisa da sua ajuda para poder compartilhar essa informação. Tá? Ainda mais que faz tempo que eu não faço live, até construir uma audiência de novo leva tempo. Mas, enquanto isso, você me ajuda. Pega essa setinha aqui, ó, dispara para todo mundo, vai lá no grupo da igreja, vai no grupo da família, já anuncia lá que eu estou aqui ao vivo e vou falar sobre o profeta Abacuque. Te recomendo papel e caneta, ou então prepara o print aí da tela, tá bom? Muita gente boa passando por aqui. Minha esposa passou por aqui, já chegou aqui, já deu uma paz do Senhor. Meu amigo pastor Rodolfo, lá de São José dos Campos, já chegou aqui. E quinta-feira eu tô aí, meu amigo, na reunião de obreiros. Tamo juntos, se Deus quiser, na quinta-feira. Já vi muita gente boa, meu amigo pastor Marcos César passou aqui também, esse amigo de longas datas, amigão. Saudade de você, Marcão. Um beijo no coração, tá, meu amigo? E aí nós vamos lá, vamos seguindo aqui, vamos falar sobre o profeta Abacuque. A pastora Dulce já passou aqui também, já chegou aqui. Muita gente boa por aqui, tá bom? Eu preciso que vocês me ajudem aí, fiquem de olho na live aí, se está tudo ok, se o som tá legal, se a internet está boa, me avisa aí, tá bom? De vez em quando dá uma panezinha, mas se Deus quiser, não vamos ter nenhuma intercorrência, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre o profeta Abacuque. Vou te pedir 3 coisas aqui antes, aí você me ajuda e eu já entro aqui falando sobre o profeta Abacuque. Primeira coisa, já falei, vou repetir, me ajuda a compartilhar essa live aí. Pega essa setinha aqui na sua direita, dispara aí para 10, 15, 20, 30 pessoas, o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Avisa para mais gente que eu estou aqui e vou falar sobre o profeta Abacuque. Segunda coisa que você pode fazer, vai aparecer a opção aqui, ó, de você interagir comigo, curtindo a live, reagindo à live, na verdade. Então, quando você reagir aqui, ó, mandando aqui esse emojizinho que aparece aí, ó, quando você clica, isso ajuda a live chegar mais longe. E você pode também, você não é obrigado, lógico, sempre falo isso aqui, você pode adquirir um selo, vai aparecer aqui a opção de comprar um selo. Se você o fizer, você estará ajudando a live a chegar um pouquinho mais longe, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre o profeta Abacuque. Repetindo algo que eu falei aqui, eu tenho uma imersão sobre o profeta Abacuque, versículo por versículo. Deve ter aí uns 2 anos que eu não faço essa imersão, ou um pouco mais. Mas é uma imersão que dura aí umas 4 horas mais ou menos, onde eu pontuo versículo por versículo. Inclusive, na plataforma da Hotmart, eu tenho o comentário que eu fiz do profeta Abacuque, o comentário expositivo, versículo por versículo comentado por mim. Está lá na Hotmart, se você quiser adquirir, depois que terminar a live aqui, vou até colocar o link aqui caso alguém queira, tá? Se você for lá na plataforma, você vai encontrar comentário expositivo do profeta Abacuque que eu fiz.
E aí tem muito conteúdo que vai abençoar a sua vida, tá bom? Então vamos lá, vamos falar aqui então sobre o profeta Abacuque. Enquanto você chama mais alguém aí, já deixa eu colocar aqui a introdução desse livro fantástico para a gente começar a falar aqui, ok? Você que gosta desses pormenores, você que gosta desses detalhes, o significado do nome Abacuque, o livro de Pedro, estou sem ele, pastora Dulce. Ele vai chegar nos próximos dias aí, o livro de Pedro, tá? De Simão Pedro. Por enquanto, ele acabou, estou sem. Mas vamos lá, para você que gosta desses pormenores, o significado de Abacuque, né? Abraço, aquele que abraça. Então, Abacuque é uma resposta, é um abraço de Deus para a nação. O significado de Abacuque é abraço, tá? E o profeta Abacuque, ele viveu no final do século 7 a.C., pouco antes da invasão babilônica, pouco antes de Nabucodonosor invadir Judá e levar o povo para o exílio. Então ele vive ali um pouquinho antes, tá? Diferente de outros profetas que falavam ao povo, isso aqui é muito importante, ó, você que gosta de uma boa exegese, você que gosta de fazer uma boa exegese de texto, isso aqui muda a interpretação do texto, tá? Por quê? Porque os demais profetas, olha a diferença de Abacuque, eles falam para o povo em nome de Deus. Abacuque fala com Deus. Abacuque dialoga, ele tem uma conversa com Deus, ok? Tá travando aí? Então, vamos lá, deixa eu tirar aqui essa... Vamos ver se vai dar certo. Tá travando ainda? Me dá o feedback aí. Então, vamos lá. Diferente dos outros profetas que falavam em nome de Deus, Abacuque dialoga com Deus, ele conversa com Deus sobre a injustiça, a violência e como Deus permanecia em silêncio diante dessa iniquidade que acontecia. Então, é um diálogo do profeta com Deus. Olha que interessante. Diferente dos outros profetas que falam em nome de Deus, o livro de Abacuque é uma conversa do profeta com Deus. É o profeta conversando com Deus. Isso é muito interessante, ok? E a mensagem de Abacuque, ela tem uma perplexidade inicial. Abacuque está ali perplexo com o que está acontecendo, com o silêncio de Deus, mas ele também termina o seu livro demonstrando uma confiança total em Deus, demonstrando muita confiança em Deus, ok? Então nós temos aí essas nuances dentro do livro do profeta Abacuque. Ainda à guisa de introdução, deixa eu pontuar outra coisa importante aqui, que o livro do profeta Abacuque, ele tem esses 3 pilares teológicos aqui. Eu vou tirar o comentário para a gente poder ver, tá? O livro do profeta Abacuque, ele tem esses 3 pilares teológicos fundamentais. Todo livro bíblico que você lê, tudo que você lê, todo o livro, todo texto bíblico que você lê, ele tem uma teologia por detrás dele, né? E o livro do profeta Abacuque, quais são os pilares teológicos, né? Os fundamentos teológicos por detrás do livro do profeta Abacuque? A primeira coisa que a gente vai encontrar dentro de Abacuque é o juízo de Deus. Deus usa até as nações ímpias como instrumento de disciplina. Por quê? Porque Deus usará a Babilônia para disciplinar Judá. Então nós temos aí dentro do fundamento teológico de Abacuque, nós temos aí o juízo de Deus, o Deus que aplica juízo. Depois nós vamos encontrar o que? A justificação pela fé, quando Abacuque diz que o justo viverá pela sua fé, Abacuque 2,4. Essa é uma verdade central no Antigo e no Novo Testamento. Então repare que Abacuque faz uma ponte, ok? Ele pega a teologia do Antigo Testamento, dos justos que venceram pela fé, e conecta com o Novo Testamento, para aqueles que também serão salvos pela fé. Então, nós temos aqui uma doutrina fundamental dentro do livro do profeta Abacuque. E a terceira doutrina que nós encontramos dentro do livro de Abacuque é a adoração autêntica, a adoração verdadeira, que é quando Abacuque expressa sua confiança em Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por aquilo que Deus é. E nós vamos ver isso aqui com mais calma daqui para frente, ok? Então, esses 3 pilares teológicos aqui, eles estarão dentro do livro do profeta Abacuque. Você que gosta de fazer uma boa interpretação de texto, aqui você já tem aqui um esboço completo do livro do profeta Abacuque. Quais são as teologias, ou qual a teologia que eu vou encontrar no livro do profeta Abacuque? Você vai encontrar esses fundamentos teológicos aí, tá? O juízo de Deus, você vai encontrar a justificação pela fé e vai encontrar o princípio da adoração
da adoração autêntica, da adoração verdadeira, que é quando Abacuque adora a Deus não por aquilo que ele faz, mas quando Abacuque adora a Deus por aquilo que ele é. Ok? Então vamos lá. Vamos tratar aqui então dos 10 pontos principais do livro do profeta Abacuque. O primeiro ponto que nós vamos tratar aqui é o peso da revelação que Abacuque tem. Onde é que está isso? Capítulo 1, versículo 1. O texto começa assim: o peso que viu o profeta Abacuque. O primeiro versículo aparece essa expressão aqui, o peso que viu. Por que aparece a expressão o peso que viu? Eu falei um pouco sobre isso hoje pela manhã, por quê? Porque o livro de Naum também usa essa expressão. Naum, capítulo 1, verso 1, fala o peso de Nínive, tá? E aqui no capítulo 1, verso 1, o peso que viu o profeta Abacuque. A palavra peso aqui aponta para massa, para densidade, ok? Para grandiosidade, para peso, para força. Então isso aqui indica o quê? Essa expressão mostra que a mensagem que Deus estava passando para o seu povo através da Babilônia, através da invasão dos caldeus, era algo pesado. Por quê? Porque Abacuque percebeu, ele entendeu que Deus estava usando os caldeus, Deus está usando a Babilônia para ser instrumento de juízo para o seu povo. Isso é uma visão pesada, isso é uma visão forte. Então, por isso que o texto começa assim. A aplicação que nós podemos fazer para nós é que a palavra de Deus muitas vezes confronta e pesa sobre nós, mas isso é necessário para nos transformar. Toda visão, toda missão, todo propósito, ele tem um peso. Quem nunca sentiu o peso da responsabilidade daquilo que recebeu de Deus, ainda não entendeu o que recebeu. Porque quando você entende o peso da responsabilidade, quando você entende o peso daquilo que Deus está te entregando, a grandiosidade, você automaticamente vai sentir também o tamanho da responsabilidade. Ok? Por isso que Abacuque começa falando sobre o peso da visão, por causa do nível da responsabilidade e da grandiosidade daquilo que ele estava vendo. Um segundo ponto que nós vamos tratar, vamos encontrar, na verdade, aqui dentro do profeta Abacuque, é o quê? É o clamor diante da injustiça. Abacuque 1, capítulo 1, verso 2 ao verso 4, olha o que Abacuque fala, né? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação, ver a vergonha, né? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então, Abacuque começa clamando a Deus por causa da injustiça que ele está percebendo. Ele percebe que há um grau de injustiça muito grande e Abacuque então começa clamando a Deus, dizendo: Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai responder? Parece que o Senhor não está ouvindo a minha oração, o meu clamor. O que está acontecendo aqui? O profeta questiona, ele faz um questionamento sobre o silêncio de Deus diante da violência e da corrupção que está acontecendo em Judá. Aplicação que isso, podemos trazer para nós, né? Podemos levar nossas dúvidas a Deus, sabendo que Ele ouve as nossas inquietações. Por quê? Porque lá na frente o profeta vai ter uma resposta da parte de Deus no capítulo 2. Então ele faz aqui uma indagação no capítulo 1, mas tem uma resposta. Então o que fica como lição para nós aqui é que nós podemos levar diante de Deus as nossas dúvidas, né? Não a nossa murmuração, mas a nossa dúvida. Nós podemos levar diante de Deus para que Ele, tendo a certeza que Ele nos ouve, que Ele nos responde, que Ele entende as nossas inquietações. Então a segunda coisa que nós vamos encontrar aqui é o clamor de Abacuque diante da injustiça que ele vê em Judá. Uma terceira coisa que nós vamos encontrar, muito importante no livro do profeta Abacuque. Vamos lá, terceiro ponto. Deus levanta os caldeus, ou seja, os babilônios, Deus levanta os caldeus como juízo. Abacuque capítulo 1, do verso 5 ao verso 11. Depois você leia. Eu vou ler só aqui o verso 5, vou ler até o 6, 5 e o 6, ó. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Abacuque está dizendo o seguinte: o que Deus está fazendo aqui, vocês não vão crer quando eu contar, porque é algo inédito, vocês nunca viram isso. Aí verso 6, o próprio Abacuque responde: porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Então Abacuque está dizendo aqui, ó, o que está acontecendo você não vê por aí. As nações, quando ouvirem isso, vão se admirar.
Deus está usando os caldeus, Deus está usando a Babilônia para aplicar juízo sobre o seu povo. Vamos entender isso aqui? A resposta surpreende. Deus usará a Babilônia, uma nação ainda mais ímpia, como instrumento de disciplina. Então Judá está vivendo um momento de impiedade, de injustiça, de violência. O que Deus faz? Levanta uma nação mais violenta, mais ímpia, para poder aplicar juízo sobre o seu povo. Aplicação sobre isso, né? Deus governa a história de maneira que nem sempre entendemos. Mas uma coisa é certa, Deus sempre age com justiça. Deus sempre age com justiça. Então, para Deus mostrar para Judá como eles estavam em iniquidade, Deus levanta uma nação mais iníqua ainda, mais violenta, uma nação mais corrupta para poder julgar, para poder subjugar, na verdade, o povo de Judá. Então, o que a gente enxerga por aqui? Que Deus sempre está no governo da história. Nem sempre nós vamos entender a maneira como Deus vai agir, mas uma coisa é certa, Deus sempre fará justiça. Isso aqui tem que acalentar o nosso coração. Deus sempre fará justiça. Um quarto ponto dentro do livro do profeta Abacuque, muito interessante, um quarto ponto. Vamos lá? Olha isso aqui, ó, um quarto ponto. A santidade de Deus e a perplexidade do profeta. Abacuque fica perplexo diante da santidade de Deus. Olha o que diz aqui, capítulo 1, verso 12 e verso 13. Ele diz assim, ó, não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, o meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E aí ele vai e continua, né, falando de como a Babilônia impunha o seu juízo. Então, o que Abacuque consegue entender aqui, né? Como que Deus, sendo um Deus tão santo, ele fica perplexo diante disso. Ele fala aqui, ó, olha o que ele fala aqui, ó. Os teus olhos não podem ver o mal. O Senhor não suporta a maldade. Então, como que o Senhor usa, ó? Quando o Senhor pega um ímpio para devorar aquele que é mais justo do que ele. Ou seja, Judá é mais justo que a Babilônia. E o Senhor pega uma nação mais ímpia para poder castigar o seu povo, poder aplicar juízo sobre o seu povo. Então, Abacuque fica perplexo diante da santidade de Deus. Abacuque reconhece que Deus é eterno e santo, mas ele se espanta pelo fato de Deus usar uma nação mais perversa que Judá. O que a gente aplica para a nossa vida com isso aqui? A fé é desafiadora quando Deus age de modo que nós não compreendemos. Aí deixa eu te levar uma reflexão aqui. E se Deus fizer algo que você não entende? Como é que você reage a isso? Você consegue enxergar a santidade de Deus mesmo em meio a tudo isso? É o que Abacuque está dizendo aqui. Eu reconheço que o Senhor é santo, eu reconheço a sua santidade, seus olhos não podem contemplar o mal, mas eu não estou conseguindo entender como é que o Senhor usa uma nação mais ímpia para poder julgar o justo. Eu não estou uma nação que é mais justa do que ela, eu não consigo entender isso. Então, de vez em quando, Deus vai agir de maneiras que você não vai entender, de formas que você não vai entender. Você não vai conseguir entender a forma como Deus está agindo. E aí a pergunta que nos fica é, será que semelhante a Abacuque, ainda assim, você consegue enxergar a santidade de Deus no meio de tudo isso? Você consegue entender que isso não fere a santidade de Deus, isso não fere o caráter de Deus, o caráter justo e santo de Deus? Abacuque consegue ter essa visão, essa dimensão, ok? Um quinto ponto para explorarmos aqui dentro de Abacuque. O profeta em vigilância. Então, primeiro ele faz os seus questionamentos, primeiro Abacuque questiona, e aí a partir do capítulo 2, no verso 1, Abacuque se coloca em vigilância, porque olha o que o texto diz. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então eu vou ficar em vigilância, vou subir para a torre de vigia, vou ficar em vigilância, para poder entender a resposta que o Senhor vai me dar, e para eu ter uma resposta quando o Senhor me indagar. Quando eu for arguido, quando eu for questionado, eu também preciso de uma resposta. Mas para isso eu preciso primeiro entender o que o Senhor vai falar. Então Abacuque se coloca numa condição de sentinela, de vigia. Então repare que nós temos uma mudança de comportamento aqui. Ele começa questionando, ele começa sem entender o que está acontecendo, e agora ele se coloca numa posição de quem vai ouvir. Se coloca numa condição de vigilância para poder ouvir o que Deus vai falar com ele. Então Abacuque se coloca como sentinela esperando em silêncio a resposta do Senhor. Aplicação para nós, a maturidade espiritual envolve saber esperar por Deus
com paciência e vigilância. Quer conhecer alguém maduro espiritualmente? É alguém que aprendeu a esperar, alguém que não trabalha só por emoção. Tem uma mensagem que eu prego sobre José no Egito e eu falo sobre isso. José é um exemplo de maturidade. José é um exemplo de alguém que sabe esperar o tempo de Deus, porque ele espera o tempo certo para se revelar para os seus irmãos. José sempre vai aguardar o tempo determinado. Então, um dos sinais de maturidade espiritual é alguém que aprende a esperar em Deus. Aprende a esperar a resposta de Deus. Uma das características de um imaturo é a precipitação. Normalmente, pessoas imaturas são precipitadas. E aí fica esse questionamento, aí, essa indagação, na verdade, para você poder pensar. Será que nós já atingimos um nível de maturidade espiritual suficiente para aprender a esperar em Deus? E aí vamos desdobrar essa aplicação? Quantos problemas foram causados? Quantas guerras nós entramos? Quantos problemas nós mesmos procuramos eles por causa da nossa precipitação? E aí talvez Deus tenha colocado alguém nessa live aqui hoje só para dizer, aprenda a esperar, tal qual Abacuque, que esperou em silêncio, que aguardou uma resposta da parte de Deus em vigilância. Ok? Então, faça isso, aguarde para ver o que Deus tem a dizer sobre essa situação. Não tome nenhuma decisão precipitada. E Abacuque se coloca nessa condição. Tá? Um sexto ponto para nós entendermos aqui sobre o profeta Abacuque é que o justo viverá pela fé. Capítulo 2, verso 2 ao verso 4. É Deus quem fala. Olha que coisa interessante. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. E eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Essa é a resposta que Deus dá a Abacuque. A resposta que Deus dá a Abacuque é só... a resposta que eu vou te dar agora, Abacuque, ela é tão certa que eu vou te dar um conselho. Escreve ela num tamanho tão grande que até quem passar correndo possa enxergar. Até quem passar correndo consiga enxergar essa resposta que eu estou te dando. E a resposta é, ela tem um tempo determinado. Essa visão, ela ainda tem um tempo determinado. Fica tranquilo, Abacuque, ainda tem muita coisa para acontecer. Deus está falando aqui. E até o fim ela vai continuar falando. Essa visão ela vai ter sempre uma resposta. Isso é maravilhoso, por isso que você tem que registrar ela, Abacuque. E aí Deus fala o seguinte, ó, o justo viverá pela fé. Deus manda escrever a visão, e a visão que Deus dá para Abacuque é essa. A resposta que Deus dá a Abacuque é essa. O soberbo vai cair, mas o justo vai viver pela fé. A aplicação que nós traemos para nós, a fé é o fundamento da vida com Deus. Confiar mesmo sem ver a resposta imediata. Então Deus está dizendo, olha, essa resposta ela ainda vai permanecer, ela tem um tempo determinado. Em outras palavras, Deus está dizendo a Abacuque o seguinte, você não vai entender agora, você não vai conseguir entender agora. Por quê? Porque em outras palavras, estou aplicando, fazendo um desdobramento da aplicação aqui. Eu vou levar esse povo para o cativeiro, eles vão ficar 70 anos lá. Quando eles voltarem, aí sim eles vão entender o propósito. E uma coisa interessante é que o cativeiro teve um propósito. Esse juízo de Deus, e outro dia eu falo por que o povo foi para o cativeiro, mas um dos benefícios do povo ter ido para a Babilônia foi o fim da idolatria. Porque até o cativeiro na Babilônia, Israel sempre se debandava para outros deuses. Quando você pega aí o período pós-exílico, a idolatria foi banida de dentro dos termos de Judá. Não se levantou mais altar a Deus estranho. Por isso que nós vamos ter lá depois a revolta dos Macabeus no período interbíblico, porque profanaram o altar do Senhor, quando sacrificaram uma porca lá, quando Epifânio sacrificou uma porca. Depois você tem lá Paulo perseguindo os cristãos. Por quê? Porque qualquer coisa que eles pensassem que fosse idolatria, eles se opunham. Então Deus está dizendo, Abacuque, o que eu estou fazendo agora você não vai entender. Mas o justo vai viver pela fé. E o que é viver pela fé? É confiar em Deus. Irmão, eu vou resumir aqui o que eu penso, tá? Uma definição minha. O que é viver pela fé? É assinar um cheque e deixar Deus colocar o valor. Eu creio no que você vai fazer, eu assino embaixo. O que o senhor fizer, eu assino embaixo. Então, não sei o que você vai fazer, mas eu acredito que vai ser algo bom. No final, vai ser algo bom. Isso é fé. Então, o que é viver pela fé? É você crer naquilo que Deus vai fazer, mesmo sem entender o que Ele está fazendo.
Mesmo que não haja uma resposta imediata de Deus, você continua confiando. E aí, a pergunta que eu faço para você pensar, você tem coragem de assinar uma folha em branco e deixar Deus escrever o que Ele quiser? O nome disso é fé. Eu creio. Eu não vi, mas eu creio. Isso é fé. Isso é viver pela fé. Ok? Vamos lá para o 7º ponto do livro do profeta Abacuque? 7º ponto. Os 5 ais contra a Babilônia. Aí Abacuque 2, do 6 ao 19, é um texto um pouco mais longo, mas existem aqui 5 ais de Deus contra a Babilônia, ok? Aí depois você pega aí ó, o versículo de número 9, 12, 15, 18, 19, ó. O 9, o 12, do capítulo 2, ó, 9, 12, 15, 9, 12, 15, 18 e 19. Tem vários ais aí, ok? Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Ai daquele que edifica a cidade com sangue. Ai daquele que dá a beber ao seu companheiro, ok? Ai daquele que aproveita a imagem de escultura que esculpiu do artífice, e ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Então Deus pega 5 ais aqui, né? Cinco repreensões contra a Babilônia. Deus anuncia o juízo contra a cobiça, contra a ganância, contra a violência, contra a corrupção e contra a idolatria. Os 5 ais aqui, ó, para você que é pregador, prepara uma mensagem sobre isso. Os 5 ais que aparecem aqui no capítulo 2 de Abacuque são exatamente contra isso aqui, ó. O ai contra a cobiça, aquele que, ó, ai daquele que ajunta na sua casa bens mal adquiridos. Aí depois é o ai contra a ganância, né? Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade, o ganancioso que quer conquistar a qualquer preço. Depois é o ai da violência, né? Ai daquele que dá a beber seu companheiro e que embebeda para ver a sua nudez, para envergonhar o seu irmão. Ai daquele que se corrompe e ai daquele que parte para dentro da idolatria, aquele que vive da idolatria. Então tem os 5 ais de Deus aqui contra a Babilônia. Aplicação prática para nós. O mal nunca triunfa para sempre. A justiça de Deus sempre prevalece. Então, vez em quando, isso aqui é muito importante pontuar, vez em quando parece que o mal vai triunfar. Parece que o mal vai sair como vencedor da história. Mas é até clichê falar isso. Mas descansa o seu coração, porque a justiça de Deus sempre prevalece. A justiça do Senhor sempre prevalece. E aí, a nação que foi instrumento de Deus contra Judá, Deus também vai castigar agora essa nação por causa da sua ganância, por causa da cobiça, por causa da violência, por causa da corrupção, por causa da idolatria. Tudo isso Deus está dizendo, ai de você, ó, Babilônia, por causa dessas coisas. Ok? E uma coisa interessante é que Abacuque, Deus fala a Abacuque, né, esses ais contra a Babilônia, mas lembra de Isaías, quando ele vê a glória de Deus, que ele fala, ai de mim. Então é muito interessante quando a gente vê Deus aplicando o ai contra o inimigo. Agora, diferente é quando nós conseguimos enxergar a nossa pequenez e dizermos, né, ai de mim que vou perecendo. Então Deus tem esses ais, né, entre parênteses aí, para poder, entre aspas, para poder tratar com os inimigos. Vamos lá, 8º ponto dentro do livro do profeta Abacuque. O 8º ponto que nós podemos enxergar aqui, ok? O Senhor está no seu santo templo. Repare que até o capítulo 19, eu vou ler o versículo 19 e o 20 para você entender. O contraste que Abacuque faz, tá? O contraste que Abacuque faz. Ele fala assim no 19, ó. Ai daquele que diz ao pau, ou seja, a madeira, acorda. E aquele que diz a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Deus está dizendo, ai daquele que vira para um ídolo e fala, me responde, me ensina alguma coisa. O ídolo está revestido de ouro, está revestido de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Deus está dizendo, é só uma imagem, não tem espírito algum aí. Aí o que Abacuque fala? Mas o Senhor está no seu santo templo, cala-se diante dele toda a terra. Então, em contraste com os ídolos mortos, Abacuque mostra que Deus está reinando no universo.
Deus está no seu santo templo. Ok? Então o povo da Babilônia via deuses que eles não ouviam. Abacuque ouvia um Deus que ele não via. Vamos lá de novo? Vamos lá. Ó, o povo da Babilônia via deuses que eles não ouviam. Porque a madeira é mudo. O próprio Deus fala, ai daquele que diz a madeira, fala, não pode falar, me ensina, não pode ensinar, a pedra não pode ensinar nada. Então o povo caldeu via deuses que eles não ouviam. Abacuque ouviu um Deus que ele não viu. E Abacuque faz esse contraste, né? Enquanto os ídolos não têm espírito algum, o Senhor está no seu santo templo. Então a aplicação para nós aqui, devemos viver em reverência e confiança, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Então melhor do que você ver um Deus e não ouvi-lo, é você ouvir um Deus que você não vê. Forte isso, né, meu amor? Isso é muito interessante. Minha amiga apóstola Renata, Deus abençoe. Mateus, estamos juntos, estamos firmados amanhã na mentoria, hein? Se Deus quiser. Vamos lá, 9º ponto do livro do profeta Abacuque. 9º ponto, a oração do profeta. Capítulo 3, verso de número 1 até o verso 16. Eu não vou ler todo o texto, lógico, mas aí Abacuque começa a orar a Deus. Olha o que ele diz, a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Isso aqui é maravilhoso, gente. Como isso aqui nos ensina. Abacuque está orando e cantando. Quando eu comecei a conversar com a Vanessa, eu falava isso com ela, né? Se você me ouvir orando um dia, você vai ficar meio perplexa, porque é um negócio meio Abacuque aqui, né? Porque Abacuque ora cantando. Ó, a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Então era um cântico, mas no fundo era uma oração. Então a oração, que é o falar com Deus, não tem, né, aquela formalidade que a gente está acostumado, né? Não tem aquela formalidade que a gente está acostumado. Ele começa a cantar, e esse cântico de Abacuque, na verdade, é uma oração, e a oração é um cântico. Isso aqui é extraordinário. Olha o que ele fala, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, na ira-te, lembra da misericórdia. Olha que coisa fantástica que Abacuque ora aqui. Ok? E aí ele vai discorrendo o texto aqui, falando da grandiosidade de Deus, falando das coisas extraordinárias que Deus fará contra a Babilônia, que Deus fará a favor de Judá. Então Abacuque vem lá no verso 16, olha o que ele fala quando ele ouve a voz de Deus, olha o que ele compõe aqui nessa canção, ele diz o seguinte, ó, ouvindo-o, ou seja, ouvindo o Senhor, olha o que ele fala, meu ventre se comoveu, eu senti algo dentro de mim. Ele fala, a sua voz tremeram os meus lábios. Não, para de graça. Olha o que ele fala aqui, ó. Quando eu ouvi o Senhor, os meus lábios tremeram. Eu fiquei nervoso de ouvir a sua voz. E é por isso que eu não consigo acreditar que tem gente que ouve a voz de Deus toda hora. Tem gente que toda hora fala assim, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Olha a descrição de Abacuque aqui, de quando ele ouviu a voz de Deus. Então, com todo respeito, gente, eu não duvido, pelo amor de Deus, eu não duvido que Deus fale com alguém. Eu creio que o Espírito de Deus pode comunicar o Espírito de alguém. Lógico. Eu creio no mundo espiritual, só que eu não acredito que seja tão banal como esse povo mostra hoje em dia, de forma tão irrelevante, tão comum. Não é, porque olha o que Abacuque diz aqui, ó. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu e a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos. Olha o que ele está falando. Eu me senti ruir por dentro. Ó. Descanso eu no dia da angústia. Quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Ele está dizendo assim, no dia da angústia, eu consigo descansar. Isso aí, meu amor. Eu já ouvi gente dizer exatamente isso aqui, ó. Deus gritou no meu ouvido. Irmão, se Deus gritar no ouvido de alguém, você vai morrer, irmão. Não dá para ouvir um grito de Deus. Minha sobrinha Milena, linda, boa noite. Deus te abençoe, minha linda. Deus abençoe, viu? Então, olha o que Abacuque está dizendo aqui, gente. Presta atenção nisso aqui, ó. Ouvindo-o eu, meu ventre se comoveu. A minha voz, quando eu ouvi sua voz, os meus lábios tremeram. Entrou podridão nos meus ossos e eu estremeci dentro de mim. Olha a reação de Abacuque ao ouvir a voz de Deus. Olha a reação de Abacuque ao ouvir a voz de Deus. Ele fala, mas depois que eu ouvi, eu aprendi uma coisa, descansar no dia da angústia. No dia da angústia, eu aprendi a descansar. Irmão, quando você ouve a voz de Deus, você descansa no meio da angústia. Isso aqui é forte.
Exatamente, infelizmente as pessoas brincam com as coisas de Deus, né? Tem gente que ouve Deus toda hora. Não é coisa da sua cabeça, porque se você ouvir a voz de Deus mesmo é diferente. Não estou dizendo que você tem que ter a mesma reação que Abacuque, mas é um negócio diferente. Você sente algo diferente, né? E olha o que Abacuque nos ensina, que depois que ele ouve a voz de Deus, ele diz o seguinte, ó. Ele diz o seguinte, descanse eu no dia da angústia. Descanse eu no dia da angústia. A pastora Dulce, por exemplo, é uma mulher de Deus, uma profetisa, que Deus usa muito, Deus fala com ela. É uma mulher de Deus, e a gente sabe quando é algo de Deus, né? A gente sabe, a gente consegue discernir quando é algo de Deus, porque é coisa séria. Mas infelizmente tem gente que toda hora aí, Deus mandou falar, eu estou ouvindo Deus. E Abacuque dá aqui uma descrição de que quando Deus fala, o negócio é diferente. Ele fala, a podridão tomou conta dos meus ossos, ou seja, eu senti meus ossos ruírem dentro de mim. Isso aqui é extraordinário. Então nós temos essa oração de Abacuque, ok? E aí para nós podermos encerrar o 10º ponto aqui, ó. Olha o que o apóstolo Renato está dizendo aqui. Sim, quando eu perdi a minha filha, orei 1 ano para ele me responder. Olha isso aqui. Quando eu perdi a minha filha, orei 1 ano para ele me responder. Foi aquilo que nós falamos aqui. Foi aquilo que nós falamos aqui há pouco, né? A fé é aprender a esperar em Deus. É aprender a esperar. E olha o que Abacuque diz aqui no verso 16, que descanse eu no dia da angústia. Deixa eu pegar aqui um gancho profético aqui. Deixa eu pegar um gancho profético aqui. Que Deus te dê graça, que a sua fé seja acrescentada, seja acrescida, para que você possa descansar no tempo da angústia. Talvez haja pessoas aqui nessa live passando momentos de angústia terríveis em sua vida. E eu quero declarar, baseado nessa palavra, que Deus vai te dar graça para que você possa descansar no tempo da angústia. Você possa descansar no Senhor no tempo da angústia, tendo a certeza de que Ele vai responder a sua oração em tempo propício, em tempo certo, ok? E aí, como é que Abacuque encerra o seu livro? É um dos textos mais extraordinários de toda a Bíblia. É Abacuque, capítulo 3, verso 17, 18 e 19. Abacuque diz assim, ó, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, ó Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, ou das servas, né, da corça, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ele vai e recomenda isso aqui para o cantor mor, ou seja, para o líder dos cantores, para que ele pudesse usar os instrumentos de música para colocar harmonia nessa música, nessa canção que ele acabou de cantar em forma de oração. E aí, o que a gente aprende com esses versículos aqui que Abacuque cita no capítulo 3, versos 17 e 19? Ele está dizendo o seguinte, ó, mesmo que tudo fale, colheita, rebanho, sustento, eu me alegro no Senhor. É aqui que está o segredo, gente. Ele não se alegra pelo que o Senhor vai fazer. Ele se alegra no Senhor. Pode faltar tudo. Pode faltar tudo. O que não pode faltar é a presença de Deus. Abacuque encerra o livro dele falando sobre isso. Qual a aplicação? A fé verdadeira não depende de circunstância, mas da fidelidade de Deus. Isso aqui é simplesmente fantástico. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Abacuque encerra o seu livro falando sobre isso. E aí tem mais um slide aqui da conclusão, mas olha que coisa interessante, né? Abacuque começa questionando, depois ele se põe em oração e por fim ele termina adorando. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas estão fazendo um caminho contrário. Começam adorando, depois se põem em posição de ouvir, para depois começar a questionar. Abacuque faz o contrário. Abacuque nos ensina a fazer o contrário. Minha gente, deixa eu pontuar um negócio para vocês aqui, tem mais um slide ainda aqui, para a gente poder fechar o raciocínio, mas deixa eu falar com vocês aqui, essa live, muita gente perguntando se ela vai ficar salva. Essa live, ela não fica salva, ela vai para o grupo da Academia Querix. Então, assim que terminar, eu vou enviá-la para o grupo em forma de MP4, tanto a live quanto o esboço, quanto o PDF, com todo o conteúdo, tudo que eu falei aqui, em PDF, prontinho já, prontinho, para você poder estudar, para você poder assistir de novo a live, está lá no grupo da Academia Querix. Ontem eu fiz a live, né,
sobre Miqueias ontem à noite. Hoje, ao meio-dia, eu fiz sobre Naum. Estou fazendo agora sobre Abacuque. Perdão. E amanhã, ao meio-dia, eu vou falar sobre Sofonias. Amanhã, ao meio-dia e 25, eu vou falar sobre Sofonias. E amanhã à noite eu vou falar sobre o profeta Ageu. Então anota na sua agenda aí as duas lives de amanhã. Amanhã, meio-dia e 25, eu vou falar sobre o profeta Sofonias. Tem muita coisa interessante pra gente. E amanhã à noite eu vou falar sobre o profeta Ageu, a glória da última casa. Pensa que live poderosa vai ser amanhã. Se eu fosse você, eu não perderia. Avisa mais alguém. Fica atento aqui na minha rede social que eu vou divulgar aqui, tá bom? Mas amanhã, às 10h45 da noite, eu vou voltar para falar sobre o profeta Ageu, a glória da última casa. E amanhã, ao meio-dia e 25, uma live mais curta, porém também muito carregada de informação, vou falar sobre o profeta Sofonias. Nós vamos pontuar aqui os 3 capítulos de Sofonias. Coisa muito, muito, muito boa também, tá? Então aguardo vocês. E a notícia que eu tenho para vocês é que eu vou abrir na semana que vem, as vagas para o novo grupo da Academia Querix. Então você que quer receber essas lives em MP4, quer receber esboço de mensagem, quer receber indicação de livro, vem para o grupo da Academia Querix. As vagas são limitadas, vai pagar um valor simbólico lá, tá? Vai pagar um valor simbólico para você ficar 3 meses com a gente no grupo, recebendo o conteúdo que eu ministro aqui. Então a live não fica salva no meu Instagram, mas eu salvo ela em MP4 e mando lá no grupo. Aí você pode salvar no pendrive, você pode salvar no seu telefone, no seu computador, para você assistir quantas vezes quiser. Você que é professor de escola bíblica dominical, você que dá aula para jovens, para adultos, você que ministra, que prega, você que ensina, o conteúdo vai te ajudar demais, viu? Você pode fazer uma série na sua igreja aí e o esboço já está pronto. Cada profeta menor tem 10 pontos. Eu destaco os 10 pontos mais importantes de cada profeta menor. Pensa bem que conteúdo maravilhoso para você ministrar. E são 10 semanas, são 12 semanas pregando na sua igreja. Pensa bem, 12 semanas para você ministrar, 1 semana por cada profeta, 1 hora de mensagem, tudo prontinho já, só você replicar. Só que o próximo grupo, como nós estamos encerrando os profetas menores, no próximo grupo eu vou falar sobre o quê? Vou falar sobre as parábolas de Jesus. Eu vou selecionar 10 parábolas para poder falar sobre elas. Vai ser sensacional. Sensacional. Vai ser sensacional, ok? Vou falar sobre as parábolas de Jesus. Vou falar sobre as parábolas de Jesus. Então você que quer participar do grupo, chama aqui no número da assessoria, ó, 21 99 320 1700. Aproveitando, esse também é o telefone para agenda, viu? Tanto meu quanto da Vanessa. Você que quer levar a Vanessa para cantar ou pregar na sua igreja, você que quiser me levar para poder ministrar na sua igreja, né? O pessoal sempre pede, é só você chamar no número aqui, ó, 21 99 320 1700. Aí nós vamos te dar todas as informações aí. 21 99 320 1700. Tem gente que está comigo há 4, 5 anos. O Rafael Américo estava aqui, ó, na live agora. O Rafael está comigo há 5 anos. Desde 2020 que o Rafael está comigo nos grupos de WhatsApp. Desde 2020, há 5 anos, ok? Então você que quer mais informações, mentoria, Renan, eu queria uma mentoria individual, é só você chamar aqui, nós temos pacotes de mentoria aí para poder te passar dentro da área que você precisa aí, formatar as aulas aí para você poder ter uma mentoria individual, mentoria em grupo, é muita coisa, tá bom? Então se você quiser, é só você chamar aí, ó, 21 99 320 1700. E para encerrar o livro do profeta Abacuque, vamos lá, a conclusão. O livro de Abacuque começa com queixas e dúvidas, mas termina com louvor e confiança. Olha que coisa fantástica. O livro de Abacuque começa com queixas e dúvidas, mas termina com louvor e confiança. Ele nos ensina que a fé não é viver sem perguntas, mas confiar em Deus apesar das perguntas não respondidas. Se eu fosse você, eu anotava isso aí. Vou até desativar o comentário rapidinho aqui, ó. Se eu fosse você, eu anotava isso aí, ó. Abacuque nos ensina o quê? Que a fé não é viver sem perguntas. Quem tem fé, não quer dizer que você não tem nenhuma pergunta a fazer. A fé é o seguinte, é mesmo que a sua pergunta não seja respondida, você continuar crendo em Deus. Isso é fé. A mensagem central que ecoa até hoje a partir do livro do profeta Abacuque, Paulo vai replicar isso nas suas cartas, é o quê? O justo viverá pela sua fé. Aliás, o escritor aos Hebreus vai falar sobre isso também, né? Então, em momentos de silêncio e incerteza, estamos dispostos a descansar em Deus e nos alegrar nele acima das circunstâncias, a gente encerra
o livro do profeta Abacuque, fazendo esse questionamento. Será que nós estamos dispostos a confiar em Deus, mesmo quando a resposta que Ele der não for aquela que nós queríamos, ou mesmo quando Ele nos deixar sem respostas? E aí eu vou encerrar isso aqui te fazendo pensar em algo. Talvez você está fazendo alguma pergunta e Deus não está respondendo. Deixa eu te dizer uma coisa. Na cruz, Jesus fez uma pergunta e o Pai não abriu o céu para responder ele. Jesus disse, Deus meu, por que me abandonaste? Ele cita o Salmo 22. E sabe o que é interessante? Deus não abre o céu. Lá no batismo, Deus abriu o céu e respondeu. No alto do Monte Tabor, Deus abriu o céu e respondeu. Mas na cruz, quando Jesus perguntou a Deus, Deus não respondeu. Então, se nem o Filho, se até o Filho, na verdade, passou por isso, nós também teremos momentos assim, que Deus não nos responderá. Mas aí a nossa fé entra em ação. Ainda que Ele não responda, eu continuo crendo que Ele é Deus e está no controle da situação. Aguardo vocês no grupo. Você que quer participar do grupo, chama aí no número da assessoria, 21 99 320 1700. Gente, a minha amiga Leia está aqui, ó. Eu falei hoje ao meio-dia, falei ontem, vou falar de novo. Março, dia 2 de março, estamos saindo com uma caravana para Egito e Israel. E você não pode ficar de fora. Março de 2026, caravana Egito e Israel. Caravana Querix, do Êxodo ao Calvário. Olha o tema da caravana, do Êxodo ao Calvário. Eu não vou achar aqui agora o cartaz da caravana. Deixa eu procurar aqui, ver se eu acho. Mas se você quiser, só chamar também no número da assessoria, onde passar o número da Leia aí, para você poder fazer contato, tá? Para você poder ir a Israel conosco. Vai ser uma caravana fantástica, uma imersão em loco. Vai ser uma imersão em loco. Nós vamos estar lá presentes na Terra Santa, falando sobre os lugares onde nós passamos. Vou estar ministrando lugar por lugar. Vai ser fantástico. Eu tenho certeza que vai ser um tempo de crescimento indescritível para você. Então você que tem aí o sonho, o desejo de conhecer a Terra Santa, né, de conhecer Israel, essa é a oportunidade. O preço está muito acessível, a condição está muito facilitada, ok? Uma condição bem facilitada para você poder ir conosco, para você poder estar lá conosco na caravana para Israel, tá bom? Vou aguardar o seu contato, é só você chamar aí no telefone da assessoria. Estou procurando, achei aqui, ó. Achei aqui, deixa eu ver se vai abrir aqui, ok? Deixa eu ver se vai abrir aqui, porque estava lá atrás, lá a caravana, não sei se vai abrir, mas a nossa caravana Querix vai sair dia 2 de março, 3 de março, né, Leia? Egito e Israel, tá? Caravana Querix, do Êxodo ao Calvário. Nós vamos fazer aí todo o trajeto que Israel fez. Ela não vai abrir aqui, tá? Não vai abrir aqui agora, mas eu vou colocar no meu... abriu. No meu feed, tá? Na minha bio tem o link, no meu feed tem o cartaz. Se você quiser, tá lá o telefone da Aral Tour, é só você chamar, tá? Nós vamos pegar firme agora na divulgação, nos próximos dias aí, tá bom? As vagas estão abertas, vem com a gente para essa caravana que vai ser simplesmente fantástica. Aqui, ó, a caravana Querix, março de 2026, Egito e Israel, do Êxodo ao Calvário, tá? Do Êxodo ao Calvário. Vamos fazer todo o trajeto aí que o povo fez no deserto até chegar em Israel. Vai ser fantástico. Tem uma ceia lá no Jardim do Sepulcro, o Calvário na nossa retaguarda, o sepulcro vazio na frente e a gente ceando, participando do pão e do cálice do Senhor. E eu vou estar lá ministrando, tá? Eu vou estar lá compartilhando uma palavra com vocês em loco, nesses lugares. Você não pode ficar de fora. A condição está muito facilitada, tá bom? Então faça contato, o telefone da Aral Tour está aqui, ó, 2299-751-8388, mas está na minha bio também tem, tá na bio do meu Instagram tem, no meu feed está ali o cartaz fixado com o contato. Você pode chamar no telefone da assessoria também e nós vamos te encaminhar todas as informações e passar o contato da Leia, que é da Aral Tour, para você poder tirar todas as suas dúvidas, receber o roteiro e as condições de pagamento. Vamos com a gente que vai ser um tempo extraordinário. Egito e Israel, né? Vamos lá, vai ser um tempo fantástico. Do Êxodo ao Calvário, tá bom? Não deixa de participar, não. Vem com a gente. É um investimento que você vai fazer na sua vida,
na sua vida. É uma viagem simplesmente inesquecível. Se eu pudesse, eu iria a Israel 2 vezes por ano, se eu pudesse. Tá? E ainda vamos chegar nesse nível. Mas, por enquanto, vamos lá com a gente, tá bom? Em março do ano que vem, estou aguardando vocês. Faça seu contato aí, vamos lá, tá bom? Vai ser simplesmente extraordinário. Gente, amanhã, meio-dia e 25, vou falar sobre o profeta Sofonias, e amanhã à noite, anota aí, amanhã, 10h45 da noite, eu estou de volta para falar sobre o profeta Ageu. Vai ser fantástico. Amanhã à noite eu vou falar sobre o profeta Ageu, tá bom? Estou aguardando vocês para amanhã, ao 12h25 e amanhã às 10h45 da noite, ok? Você que quer participar do grupo, que quer mentoria, que quer comentário bíblico, você que quer mais informações sobre material, está aqui o telefone 2199-320-1700. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, uma excelente noite de sono para você, tá bom? Que a boa e poderosa mão de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Deus abençoe muito sua vida. Forte abraço e até amanhã, permitindo Deus.